Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos agora ao vivo, junto aqui com o nosso pessoal da internet, da Casa Recomeço, e deixar uns recadinhos bem rápidos para que a gente possa apreciar a nossa palestra de hoje, que será muito boa e importante para o nosso crescimento espiritual. E eu não sei se vocês perceberam, nós adotamos mais ou menos 60 crianças, de 1 mês até 12 anos de idade. E nós gostaríamos, que aquelas sacolinhas que lá estão, lá em cima da secretaria, fosse totalmente acolhida. Então não deixem, de ajudar essas crianças que no Natal possam ter ali um Natal diferenciado, tá certo? Eu só queria um pouquinho mais de silêncio, por favor, por gentileza. Eu gostaria também de colocar aí o agradecimento para as doações que a gente tem feito e recebido das cestas básicas, dos alimentos que nós temos recebido. Estamos, hoje foi um dia muito bacana, conseguimos preencher aí as 30 sacolas com alimento, que temos certeza que vai ajudar a essas famílias, Então, muito obrigado. E a gente conta com vocês todos os meses, As pessoas comem e acabam, Somos comilões. E é isso, gente. Eu vou finalizar, Então, que a gente possa retornar, ao nosso aquele momento gostoso de relaxamento. Só que agora a gente vai fazer um colóquio com a espiritualidade, fazer ali um agradecimento com Jesus pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite reunidos em nome de Jesus, para que cada um de nós possamos obter ter o melhor com esses irmãos de luz que já prepararam este ambiente desde os primórdios desta quarta-feira, para que cada um pudesse, aqui ao adentrar, receber com muito coração, com muito amor, as nossas súplicas. Então, que nós, através dos nossos pensamentos, possamos, colocar para esses irmãos as nossas necessidades, pedir pelo nosso fortalecimento pessoal, pela nossa cura física e mental, pedir por um bom emprego, por uma boa colocação numa empresa, pedir que os negócios da minha empresa, das nossas empresas, possam fluir bem, fornecer bastante empregos, me fortalecer no meu dia a dia, para que eu possa sempre ter bons momentos de felicidade, de bons pensamentos ao meu redor, independente das situações que nos encontrarmos. E este é o momento oportuno, quando nós nos colocamos diante do Pai e a Ele, nós colocamos as nossas necessidades. Que esse momento seja de muita luz, que esse momento seja de muita paz para todos nós. E vamos aproveitar, inclusive, para vibrar por aqueles irmãos que se encontram aqui na nossa casa, aqueles que não puderam estar presentes, que possamos vibrar muita luz a todos eles. Aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, em todos os pontos deste planeta. Que o nosso amor, a nossa oração, a nossa vibração alcance todos esses ambientes. Vibrarmos por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, vibrar pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil, vibrar pelo nosso planeta. E nesse instante, de joelhos perante ao Pai, descruzando os braços, as pernas, nos colocando num momento bem positivo, nos ajoelharmos espiritualmente perante Jesus
e a Ele dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Amém. Que possamos, absorver as palavras, os ensinamentos do Evangelho desta noite. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Até a nossa palestrante dormiu ali. É tão gostoso. Puxa! Boa palestra. Você finaliza? Termino. Boa noite. Todos bem? Hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é bem para a gente ter noção, do que nós estamos vivendo no momento no planeta. A gente está falando muito dessa fase de transição, de o planeta passar para um mundo de regeneração, muita coisa difícil acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. O que a doutrina espírita traz sobre, a palestra chama espiritualidade e ciência. Então, tudo que a gente vê, não só a doutrina espírita, tem outras filosofias que falam, do que a doutrina fala. Mas hoje, há um tempo atrás, ficava muito só na coisa da fé, de acreditarmos nisso tudo, porque temos fé, porque alguma coisa em nós acredita e busca a nossa própria espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando da minha espiritualidade. Eu sou um espírito, todos nós somos um espírito, E a busca disso, a busca do encontro com isso, a busca de estarmos sentindo essa presença profunda em nós, é que durante muito tempo foi muito só, numa busca só mais pela fé mesmo, por acreditar. Só que hoje a gente está cada vez mais com a ciência chegando lá. E é uma coisa que está acontecendo porque eu acredito muito, a ciência, ela querendo ou não, ela está sobre as leis de Deus. Ela está também sobre a lei de toda a energia que existe, não só no planeta Terra, mas no universo. Então a gente está vendo cada vez mais a ciência, que sempre foi muito materialista, ainda tem muita, isso ainda acontece, mas isso tem mudado muito. Porque a ciência, ela buscou tanto no material, provar tanto, porque a ciência, ela precisa provar, ela precisa ver, ela precisa mensurar. E através disso, eles foram buscando em cada área, em várias áreas, a prova de muita coisa. E eles, cada vez mais, eles estão chegando a um ponto que eles estão vendo que tem alguma coisa além. Tem uma coisa a mais. Não é só material, Quando a gente fala de... existia um escritor, Shakespeare, ele falava: há mais coisas entre o céu e a terra que o homem desconhece.
Então, o Kardec, na verdade, quando a gente fala da doutrina, vamos voltar lá, Kardec era um cientista. Kardec ele era professor, ele era da área de educação. O que Kardec fez naquela época foi uma pesquisa. Ele pegou o que estava acontecendo naquela época, que começou a acontecer, né, de médiums aparecerem, as mesas girantes, né, não sei se vocês já ouviram falar, e começou a acontecer o fenômeno das mesas girantes. E eu sei, muitos cientistas começaram, né, a não querer nem passar perto daquilo, porque cientistas eles têm muito medo, né, de serem chamados de charlatães, de místicos. Então muitos não têm coragem de chegar, mas Kardec foi. Kardec foi e foi investigar, ele foi pesquisar sobre esses fenômenos que estavam acontecendo, que fugia a toda a comprovação de matéria que tinha na época. E quando ele se propôs a isso, não foi só ele e um grupo, a gente tem que pensar assim, tudo isso já estava planejado, né? Kardec é um ser que veio pronto para isso. A espiritualidade maior estava ali do lado dele e de repente a espiritualidade começou, né, a se fazer presente e a mostrar para eles algumas coisas. Eles começaram a aceitar que tinha alguma coisa além ali. Quando ele começou, aí ele instituiu a coisa de fazer perguntas, né, para aquele espírito da verdade que a gente chama. E com isso se formou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o primeiro livro de Kardec, foi elaborado, foi montado, foi publicado dessa forma, né? Com as dúvidas e as coisas que eles começaram a ver, que além do material, perguntando para uma equipe espiritual que estava ali, que eles perceberam que tinha uma equipe ali, e dava respostas, e começou a dar as respostas que eles cada vez mais iam, né, se interessando, se aprofundando, e as respostas vinham. E quem tiver interesse, leia o Livro dos Espíritos. É esse trabalho de Kardec que está ali, no Livro dos Espíritos. Depois vieram os outros, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno, mas todos foram elaborados dessa forma. Então, se a gente começar lá, a gente está vendo o quê? Hoje já está existindo cientistas que estão se abrindo para isso, que estão tendo a coragem de admitir que existe algo além que eles não conseguem provar, né? Então, as pesquisas vão mostrando aqui e ali, mas eles chegam até certo ponto. Mas com certeza, quanto mais eles se dedicarem, quanto mais eles se envolverem, e pelo momento que o planeta está vivendo, dessa transição, dessa transformação tão grande, com certeza cada vez mais eles vão descobrir coisas, né, que antes não admitiam. A física quântica, não é? A gente hoje fala muito de física quântica, química quântica, biologia quântica. Esse quântico, o que é? É energia. Eles estão estudando sobre energia. Eles admitiram que existe alguma coisa que faz parte de tudo, que não é visível, porque para eles tinha que ser tudo visível, né? Não é visível, mas que dá começando a mensurar através de aparelhos que vão aparecendo, através de experiências. Eles começam a conseguir mensurar essas coisas. Então, os 5 sentidos, né? Se a gente pensar, a ciência, até um bom tempo atrás, ela lidava com 5 sentidos. Então, era o quê? O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu cheiro, o que eu toco, né? E a gente, cada vez mais, quando a gente acredita no espiritismo, busca e sente um médium, o que ele sente, foge aos 5 sentidos,
né? E a ciência está indo além dos 5 sentidos, né? Deixa eu só ver que eu anotei, que eu não quero esquecer nada. Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala da medicina. A medicina ainda ela tem coisas materiais para pesquisar. O corpo é material, eu vejo, eu toco, eu tenho exames que mostram para mim como é que é lá dentro, como é que tá cérebro, né? Mas que nem a psicologia, a psiquiatria, a gente lida com coisas que não tem aparelho, não tem aparelho. Você tem saudade de alguém, você tem como mensurar isso? Você tem como provar que você está, assim, a nível de um aparelho, de um exame? Você tem como provar que alguém está com... Como é que é a saudade de alguém? Né? Quando a gente fala de amor, como é que é o amor? Como é que a gente... né? Que aparelho que mensura o amor? Né? E muitas outras coisas, né? Que a gente vai vendo. A mente, até pouco tempo atrás, eles acreditavam assim: o cérebro produz a mente. O cérebro nosso físico produz os nossos pensamentos, o nosso mental. Hoje eles já estão, né, já alguns admitem categoricamente que não, que a mente usa o cérebro. A nossa mente, o nosso mental, essa energia mental, porque energia, é tudo energia. A nossa energia mental usa o cérebro para se manifestar. Aí a gente cai lá de novo no livro dos Espíritos. Está tudo no livro dos Espíritos, a gente foi estudar. Eles lá falavam para Kardec: não, vocês, o espírito, né, através do mental, quando a gente está encarnado é o mental, quando está desencarnado, o espírito usa muitas vezes o cérebro de um médium, por exemplo, para se comunicar, porque é mente com mente. Na hora de uma manifestação mediúnica, são duas mentes se comunicando. E através do que ele me passa, né, eu capto e falo, ou escrevo, ou vejo, né, às vezes eles mostram imagens. Então, hoje está, né, para eles está certo, eles não conseguem ter, assim, falar muito sobre isso ainda, mas já está provado que, não, o cérebro se morre, quando nem a gente tem experiências, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar do EQE, experiências de pós-morte, experiências de... Como é que é? Peraí, experiência de quase morte. Isso, experiência de quase morte. Quem não ouviu falar, isso é o quê? Alguém, por algum motivo, geralmente é mais ou menos assim que acontece com todos os casos, e são muitos casos, a pessoa tem um infarto. Ela, naquele momento, ela está morta. Ela teve um infarto, parou o coração, todo o processo respiratório para, o cérebro começa a parar também, porque senão o coração não manda para o cérebro. Aí os médicos ali vão fazer o quê? Né? A reanimação que eles fazem é choque, é um monte de coisa, é coisa na veia. Só que já aconteceram muitos casos de que neste momento que aquela pessoa está, que ela teve um infarto, que ela é dada como morta, essa pessoa tem experiências fora do corpo. Ela vê, a maioria das experiências, as pessoas relatam mais ou menos as mesmas coisas. Eu fui por um caminho, tinha luz no final desse caminho. E lá eu encontrei um parente, conversei com esse parente. Eu conversei com alguém iluminado que veio falar comigo. Às vezes antes de ir para essa luz, eu passei num lugar escuro, lamacento, mas depois eu fui e acabei nesse lugar de luz. E depois de, às vezes, 5, 10 minutos, 15, que não pode passar muito nisso, senão a morte acontece mesmo, ele volta. Só que alguns têm essa experiência de fora, ele vai ver alguma coisa, né? Alguns têm experiências incríveis da pessoa estar ali, ela está fora e ela está vendo o que os médicos estão fazendo com ela.
Aí quando ela volta, ela fala, não, você falou isso, aquele outro falou aquilo, determinado médico falou que, olha, corre, que não vai dar, vai morrer. Entende? Então, o que é? Isso veio provar para a ciência, porque naquele momento o cérebro está morto, aquele ser está morto. Então, o que é isso que fica fora e vê e fala coisas que eles não têm como dizer não? Não é uma invenção, porque aí vai muito para aquela coisa, ele alucinou, é uma produção do inconsciente, da pessoa. Não, ele vem falando coisas que aconteceu naquele lugar ali, que só estavam os médicos e ele. Tem uma coisa interessante de um médico que ele foi, durante o procedimento, ele foi pegar a caneta dele para escrever alguma coisa, ele já estava falando que não ia dar, ia morrer, E na hora que ele foi pegar a caneta dele, ele não achou a caneta. A pessoa que estava em coma, na hora que ela volta, ela vira para ele e fala assim, a sua caneta está atrás daquele um negócio que tinha de enfermagem, ela caiu ali atrás. E ele foi lá e a caneta estava lá. Como é que se explica isso? Não é? Se explica só acreditando que o corpo pode estar morto, alguma coisa continua. Alguma consciência continua. Nós continuamos. Isso para nós, que a gente estuda a doutrina, estuda até outras filosofias que falam de... Para a gente, às vezes, para mim, que estudo isso há muito tempo, para mim é normal. Isso aqui é uma certeza para mim, de que eu vou morrer, eu vou continuar. Mas para cientistas, materialistas, isso é um grande avanço, E isso está acontecendo muito, Então, as pesquisas de EQM estão acontecendo, as pesquisas de reencarnação estão acontecendo. Vocês sabiam que desde a década do século passado, de 1950, nos Estados Unidos já estavam se pesquisando sobre reencarnação? A ciência. Eles fazem como? Casos, Crianças, muitas vezes crianças. Por quê? Porque naquele período do 0 aos 7 anos, a criança ainda está muito... O espírito, Ele está muito ainda meio lá, meio cá, sabe? Depois dos 7 a coisa é como se a gente fosse cada vez encarnando mais, E nesse período, como a criança está muito ainda, suscetível, ela traz lembranças de vida passada. Inclusive tocam instrumentos Sim. Maravilhosos. Tem aquelas crianças que você vê, não é? Eu vi outro dia um menininho de 2 aninhos lá no piano. Um pouco no piano, tocando músicas de O que é? Da onde vem? Eles não têm como explicar isso. O átomo não tem como a gente explicar, Não. não tem nada dentro Não, dele. não. O átomo nem se vê. Ainda nem se vê o átomo. Pois é. Mas ele existe. Ele existe. Eles sabem que existe. Então, de vida passada tem muita, de reencarnação tem muita, porque estudando reencarnação eles entram em vida passada. E muita criança trazendo isso, Principalmente crianças. Tem histórias e histórias, não só lá fora. A gente tem cientistas muito sérios no Brasil. Tem um doutor chamado Alexander Moreira. Ele há muito tempo que ele já pesquisa, ele é de Juiz de Fora, professor lá. E ele é citado no mundo inteiro pelas experiências que ele faz aqui, tentando provar essas coisas, entende? Que até um tempo atrás era tudo tabu, não podia se falar sobre essas coisas em ciência, Reencarnação, vida passada, a EQM, a vida após a morte. A EQM vem provar que existe vida após a morte. Aí tudo aquilo que a gente estuda... Você lê um livro de André Luiz, O Nosso Lar, ele relata toda uma experiência que ele tem depois da morte. E para onde ele vai, o que acontece, o que tem, as experiências, todo o aprendizado que existe, Pra gente, para mim, isso é um fato, para mim eu não tenho dúvida. Agora, para um cientista, ele quer provar isso.
E o que é muito bom e que eles estão conseguindo provar. Eles aprovar profundamente não, mas eles estão atentos, eles estão prestando atenção, eles estão tendo que dar a mão à palmatória que, olha, isso aqui eu não sei o que é isso. Né? Que nem um paciente que volta de uma parada cardíaca e narra para ele o que ele falou dentro da sala. O que é isso? Então, a partir disso, muita pesquisa vai acontecer e está acontecendo já. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu acho que isso tudo cada vez mais vai acontecer, porque uma pessoa, por exemplo, que passa por essa experiência, a maioria que volta de uma parada e viu essas coisas, e a vida muda para ela, entende? Muitos passam a não ter mais medo da morte, muitos passam a valorizar a vida e enxergar a vida de uma forma diferente, porque fala, meu Deus, olha tudo que existe além disso daqui, e eu tô aqui preso, agoniado porque eu não paguei a conta do mês, agoniado porque, entende? Coisas que a gente vai vivendo no dia a dia, não é? E muitas vezes fica ansioso, depressivo por um monte de coisas que, se a gente parar e olhar, fala, meu Deus, é tão passageiro, é tão efêmero. E continua, eu vou continuar, eu não vou acabar daqui 30 anos, né? Então, isso, você olhar todas essas pesquisas e ver o que está acontecendo, é uma mudança grande que está acontecendo. Se você pegar como esse doutor e outros que fazem mil palestras, todos estão falando a mesma coisa. Cada vez mais o nosso estudo, tentando provar materialmente as coisas, estão nos levando para a espiritualidade, estão nos levando para o invisível, estão nos levando para a energia. Tem uma energia, a gente não vê, mas tem alguma coisa. E a partir do momento que eles admitem, né? E cada vez mais essa ciência vai, quanto mais adeptos tiver, mais forte isso vai ficando, cada vez mais eles vão chegar onde precisa chegar. E que a gente sabe que no mundo de regeneração, os tratamentos vão ser completamente diferentes. Você imagina a medicina tratando alguém com esta visão, que ela já trouxe de vida passada alguma deficiência que está lá no perispírito, né? Porque se eu trago uma deficiência de vida passada e aqui eu vou desenvolver uma doença em relação àquilo, a marca está lá no perispírito. O perispírito, que é o corpo semimaterial que liga o físico ao espiritual. Essas marcas estão lá. É um corpo que não tem essa matéria, mas ele tem uma matéria. É uma matéria mais fluídica. E lá está. E imagina, quando o Dr. Marx trabalha, ele trabalha no perispírito. Ele não e reflete no físico. Mas ele trabalha no perispírito. Não sei se vocês já passaram, né? Acho que a maioria passou com ele. Ele toca em alguns pontos. Ele, né? Só passa, às vezes, a mão em algum lugar, com uma aguinha. Ele não está trabalhando o físico. Ele está trabalhando o perispírito. Quando a medicina oficial no mundo tiver com esta visão, né, a psicologia também, como a gente vê, tem uma associação em São Paulo que chama, isso tem no Brasil todo, Associação Médico Espírita. Tem do estado de São Paulo, tem do Paraná, tem em vários lugares. Ali tem psiquiatras, psicólogos, médicos, né? O nome já diz, Associação Médico Espírita. Eles são espíritas. Eles aceitam o espiritismo, a espiritualidade, né? E eles trazem muito para o Brasil, muita pesquisa de fora. E tem já técnicas que né? Não faz assim, falar em terapia de vida passada às vezes até muito delicado. Porque tem gente que acha, vou fazer para saber quem eu fui, se eu fui rainha, se eu fui... Não é isso. A terapia de vidas passadas é para, às vezes, livrar alguém de uma carga energética, traumática, que ela traz de outra vida e que está atrapalhando aqui.
É para isso, é científico a coisa. E foram eles que trouxeram para o Brasil, foi essa associação que trouxe. E liberta muita gente, e eu conheço gente com dor no coração há muito tempo, fez um monte de exames, não dava nada. Aí ela ouviu falar dessa terapia, ela foi lá e ela descobriu que ela teve uma morte traumática, com uma espada nas costas, que atingiu, saiu até aqui na frente, e que aquela dor era relacionada àquilo. Por que ainda estava relacionado? Porque quando ela morreu lá daquele jeito, o sentimento que ficou foi tão pesado, foi tão traumático, que ela trouxe para essa vida para resolver. Entende? Para tomar consciência e eliminar aquele trauma, eliminar aquela carga de energia pesada. E com a terapia, isso vai sendo eliminado. Mas é tudo muito delicado ainda, né? A gente falar disso, tem muito ainda preconceito, mas as evidências, os resultados são muito bons. E quem faz isso com seriedade, quem faz isso, né, querendo crescer, entender e ajudar o próximo, né? Porque um médico, ele está ali para ajudar o próximo. Um psicólogo está ali para ajudar o próximo. Eles vão conseguindo, eles estão conseguindo cada vez mais entender sobre isso, sobre tudo isso, né? Então, o importante é isso. Eu resolvi falar de tudo isso para dizer que a gente está chegando cada vez mais no momento, não é num estalo de dedos, né? A transição do planeta para mundo de regeneração, começou já lá em 1950 do século passado, o Chico Xavier falava. E isso vai se estender, entende? Não é uma coisa que se muda. Imagina você mudar a vibração de um planeta, das pessoas que estão ali em anos. Não, são muitos anos, né? E cada vez mais parece que isso está começando a acontecer. As pessoas, a ciência, não só as pessoas, mas hoje muito mais pessoas acreditam na espiritualidade, né? A gente não está nem falando de religião, estou falando de espiritualidade, daquilo que nós todos somos. Nós somos um ser eterno, né? Que a gente pode chamar de espírito, pode chamar de alma, pode chamar, né? Tem outras religiões que chamam de outra coisa. Mas é isso do continuar, é a continuidade da gente, é a continuidade do nosso ser, né? Porque aqui nós estamos, cada um de nós aqui está, né? Eu estou uma luta, eu estou nesta encarnação vivendo esse personagem, é um personagem, só que eu não sou isso, eu sou muito mais que isso. Imagina o dia que a ciência admitir tudo isso e tratar as pessoas dessa forma. Vai ser uma revolução. E a cura vai vir muito mais rápido. Porque tem muita coisa por aí que não se cura porque está no outro nível. Não está no nível físico. Quando a acupuntura, né? Quando a acupuntura trabalha com energia. Ela não trabalha com o corpo físico. O reiki. A acupuntura trabalha com os meridianos. O que são meridianos? São linhas de fluxo de energia que eles conhecem, que eles sabem. E quando eles colocam uma agulhinha ali, é para desbloquear algum ponto ali que está bloqueado. Então, o dia que isso for mais normal, né? Que a gente, talvez nessa encarnação, a gente não vai ver isso. Eu acredito que né? vamos aceitar de verdade. Como sabe, uma coisa natural, uma coisa... que a gente precisa ter. Não é a imposição, é a aceitação. Sim, e a aceitação tem que passar por tudo isso. Precisa. Entende? As pessoas aos poucos irão percebendo, se perguntando, né? A posição de mãos com uma luz, uma energia, muda toda uma história. E o que a gente faz aqui é isso. Né? O que a gente faz aqui é puramente isso, é trabalhar com energia. Né?
Eu vou encerrando, que já são 8h30. Tem uma frasezinha que eu acho que ilustra. Pela fala do Mestre Jesus, um dia faremos tudo aquilo que ele fez, e ainda muito mais. Vós sois deuses, não é? Ele não falava? Então, conforme a gente for evoluindo e conhecendo tudo isso e aceitando tudo isso, nós vamos fazer o que ele fazia e muito mais. Porque essa é o natural. Esse o natural da evolução, né? Vamos... É isso aí, gente. Muito obrigada. Vamos então fechando os nossos olhos. Respirando mais calmamente. Tranquilizando nossa mente. Trazendo toda a nossa atenção para si mesmo. Soltando o corpo. E se percebendo. Quando mais relaxados e tranquilos estivermos, mais toda essa espiritualidade amiga pode se aproximar e já começar a nos tratar, nos acolher. Então vamos nos colocar nessa condição de receptividade, para que nossos mentores pessoais e toda a equipe dessa casa nos envolva com toda a energia que eles trazem, para que saiamos daqui recarregados, tranquilos, para mais uma semana e principalmente para levarmos daqui algumas informações, algumas que nos deixe viver diferente, começar a viver diferente a vida. Pararmos e de vez em quando observarmos a vida e vermos o quanto a gente perde tempo com coisas pequenas, o quanto o nosso espírito, a nossa evolução é muito maior, o quanto somos eternos. Então, assim, recarregados, unidos a essa equipe espiritual, agradecendo por tudo que fazem por nós, vamos mentalizando a figura de Jesus em nossas mentes, e das mãos dele, raios de luz saem e chegam até nós. Vamos deixar que essa luz nos envolva. E em forma de agradecimento, com muita alegria, vamos orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Fiquem em paz.